A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, estamos de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV e agradecendo a participação do parceiro, do amigo, do irmão Céu aqui nos bastidores. Pois, Céu, o boletim do coronavírus aqui na Serra Catarinense, isso contando para todo o Brasil, está cada vez melhor, pelo menos por enquanto. Nas atualizações diárias, a gente tem acompanhado uma diminuição constante do número de coronavírus, né? E uma informação interessante é também a redução na ocupação das UTIs. Está em média de 35%, tem variado aí 35%, 37%. E isso, há poucas semanas, a Serra Catarinense computava em torno de 92%, 93%, chegou a 98% de ocupação, tendo um leito apenas disponível, caso alguém necessitasse de internação. Hoje, então, bem confortável, então, este índice de 35% e com diminuições. Infelizmente, o número de óbitos não é pouco, 70 na cidade de Lages e mais 31 em outras cidades da região da Amures. E diante destes números cada vez menores, o município de Lages e também a Serra Catarinense estão questionando sobre a matriz de risco em potencial da Covid-19 na região. Hoje, a Serra Catarinense está na cor laranja, que ainda propicia o lockdown parcial disso tudo. Então, por conta desta diminuição ampla do coronavírus aqui na região, a região serrana está encaminhando, ou já encaminhou, um documento para o Centro de Operações de Emergência de Saúde, e solicita, então, esclarecimentos desse setor sobre os critérios considerados para fazer essa mensuração e quanto à classificação também do risco em potencial regional. Pois eles querem exatamente isso, que a cor laranja mude para a amarela, que já aí abrevia bastante a situação aqui na Serra Catarinense. Então estão questionando para mudar essa cor do nosso mapa regional, pois as coisas estão, de certa forma, um pouco melhores. Mas eu quero entrar imediatamente no processo de impeachment do governador aqui de Santa Catarina e também da vice-governadora Daniela Rainer. Tem sido praticamente uma rotina em nosso programa, porque a cada programa que nós gravamos há uma mudança, há uma alteração, há uma novidade. Mas antes eu quero comentar sobre um fato que também estremeceu a política catarinense no início desta semana, e a agitação do processo, claro, de impeachment do governador, ficou um pouquinho de lado diante da informação de que o Ministério Público Federal, ele que atua nas investigações com relação à Operação Alcatraz em Santa Catarina, ajuizou naquela segunda-feira, dia 14 de setembro, uma denúncia contra o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Júlio Garcia, e também dos familiares próximos a ele e um empresário pelo menos, que atuava como o seu operador financeiro. Vocês sabem que Júlio Garcia, além de ex-conselheiro do Tribunal de Contas, é hoje o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, não é pouca coisa, mas está aí entre os denunciados da Operação Alcatraz. Todos eles são acusados de lavagem de dinheiro por ocultarem a origem, disposição, movimentação e propriedade de recursos oriundos de propinas recebidas em licitações e contratações fraudadas e bens adquiridos com esses valores recebidos. Bom, a partir desta denúncia proposta na Justiça Federal de Florianópolis, que foi assinada pela subprocuradora-geral da República, a Samantha Chantal Dobronvolsky, é isso mesmo, e também pelos procuradores da República Alisson Campos, Carlos Humberto Prola Júnior,
o Douglas Guilherme Fernandes e Mário Sérgio Ganagé Barbosa. Eles compõem, então, esta força-tarefa que trabalha nas investigações da Operação Alcatraz. E aí, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa ficou de ainda na terça-feira, né, um dia depois, informar a imprensa através de uma nota a respeito do fato, mas eu, pelo menos, não vi essa nota em lugar nenhum. Aí, diante desta confusão toda envolvendo o presidente Júlio Garcia, eis que a própria Assembleia, ou a própria mesa diretora, e talvez, por que não dizer, o próprio Júlio Garcia, decidiu pelo adiantamento do julgamento para ver se avança ou não o processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Rainer. Pois bem, antecipou então este julgamento, que estava previsto para a próxima semana, dia 22, e trouxe para o dia 17. Antecipou essa situação. E isso então ocorreu nesta última quinta-feira, dia 17 de setembro. Mas como é que fica tudo isso agora? Bem, com a aprovação dos dois projetos do decreto legislativo, os PDLs, né, nesta tarde, noite de quinta-feira, em que Carlos Moisés e Daniela Rainer tiveram então a aprovação da continuidade desse processo de crime, de responsabilidade, né? O que acontece? Houve a necessidade agora de ocorrer o julgamento dos denunciados, mas aí vai ter um tribunal misto, né? Ou a comissão julgadora, vai ser composta, este julgamento dessa comissão julgadora vai ser composta por 10 integrantes, são 5 deputados e 5 desembargadores, e presidido pelo desembargador Ricardo Roeser, que é o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Mas voltando um pouquinho, então, houve o julgamento primeiro da vice-governadora, na tarde de quinta-feira, né? E ela teve aí, se não me engano, 30 votos, ou a média de 30 a 32 votos favoráveis, mas isso não importa, o importante é que aprovaram também ela no envolvimento e na continuidade desse processo, em seguida a votação pelo plenário, de novo, envolvendo o nome do governador, e que foi aprovado aprovada a continuidade do processo de impeachment, entrando agora numa fase decisiva envolvendo esse tribunal misto. Pois bem, um outro passo agora é a transformação em decreto legislativo pelo presidente da Assembleia, né, o Júlio Garcia, e também a publicação no Diário Oficial do Legislativo. Aí Moisés e Daniela serão oficiados, né, a respeito dos decretos, e o presidente da Alesc encaminha ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina todo esse processo de impeachment e, claro, o ofício aí solicitando que seja dada a sequência e também o trâmite de todo o processo. Pois bem, vem aí um passo importante, a montagem dessa comissão julgadora, pois o presidente da Assembleia é quem regulamenta esse processo da escolha dos 5 deputados, então 5 deputados na Assembleia, vão ser eleitos inclusive por plenário, e já os 5 desembargadores serão escolhidos, obviamente, também por sorteio, mas dentro do Tribunal de Justiça. E aí, compostos, então, estes 10 membros do Tribunal Misto escolhido, o processo de impeachment deixa de ser conduzido pela Assembleia, deixa de ser um processo unicamente político e passa a ser, então, de responsabilidade do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E aí, nesta reunião de instalação desta comissão julgadora, será definido um relator, que vai elaborar uma espécie de parecer prévio sobre a denúncia, e depois, então, o processo será colocado em votação. E caso ele seja aprovado, seja, então, condenado nesse processo desses 10 membros, né, 5 deputados e 5 desembargadores, o documento pode recomendar, então, a denúncia contra Moisés e Daniela, e se for aprovado por maioria simples, ou seja, de 6 dos 10 membros da comissão, o governador e a vice serão afastados dos cargos por 180 dias. E aí, nesse caso, assume o presidente da Assembleia Legislativa, que está exatamente numa situação de envolvimento com esta operação Alcatraz, então fica
aquela questão: se Carlos Moisés e Daniela cometeram um crime de responsabilidade, como colocar um presidente de uma Assembleia Legislativa, que também, de certa forma, tem o seu crime, está sendo denunciado pelo Ministério Público Federal, assumir a condição de governador do estado de Santa Catarina. E aí, ao comentário de que toda essa pressa, essa antecipação desse julgamento que aconteceu nesta última quinta-feira foi exatamente para não dar tempo de a Justiça impedir o presidente da casa, o Júlio Garcia, de assumir o governo, porque daí fica numa situação extremamente complicada tirá-lo do governo assim que ele assumir. Ele vai responder, então, governalmente por 180 dias no lugar do Carlos Moisés e da Daniela. Então, de qualquer maneira, se o parecer desta comissão de 10 pessoas for rejeitado, pode ser que não haja o recebimento de denúncia e o processo de impeachment será encerrado. E aí o caso é arquivado. Mas vale dizer, nesse caso também, que se terminar esse processo de impeachment, que pode terminar e dar-se por encerrado, começa outro, né? O processo de impeachment que está protocolado e que foi aceito, envolvendo a compra dos 200 respiradores, o pagamento adiantado de 33 milhões de reais, e esse então é bem mais pesado. O rito do julgamento, com certeza, será outro, mas de qualquer maneira, há quem diga que Carlos Moisés deverá já sofrer as sanções do impeachment neste primeiro, para não ficar envolvido no outro, porque de qualquer maneira, no outro, ele vai ter que responder judicialmente, pois hoje já há envolvimento do Ministério Público Federal e as investigações estão transcorrendo no âmbito da Polícia Federal. Então, nunca é difícil de se imaginar que daqui a pouco a Polícia Federal esteja em Santa Catarina, invadindo o Palácio do Governo, invadindo a residência do governo para buscar informações a respeito disso e, claro, com os demais envolvidos nesse processo, aqueles secretários de estados que acabaram afastados nesse processo todo. E aí, então, vocês imaginem a balbúrdia. E a gente aguarda, então, esse julgamento, que não deve demorar, provavelmente a semana que vem, já os 10 membros dessa comissão julgadora já estejam integrados, logo se define quem vai ser o relator, o presidente e tudo mais, e provavelmente, sem ser a semana que vem, na outra, já tem, então, esse julgamento. Está tudo correndo assim, muito rapidamente. Há um interesse muito grande de afastar o quanto antes o governador e a vice-governadora, porque o jogo de poder é coisa que impressiona, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, em todo o território nacional. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e em seguidinha a gente retoma, falando inclusive de eleições municipais, tá bom? Até já! A gente tem que se proteger, se unir e prender para cuidar de toda a gente. Porque o vírus é uma coisa muito perigosa que tá grudando em todo mundo, só que em mim não. Porque eu tô passando álcool em gel, tô usando máscara e não tô saindo pra ir ao supermercado. Essa é uma campanha da LBV. Eu vou ajudar a mudar. E você? Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso tema livre e vamos falar um pouquinho de eleições dos 2020, especificamente da cidade de Lages, até porque a gente não tem assim tantas informações de todo o território nacional e muito menos da região, pois a cidade de Lages, para quem não sabe, ela é uma cidade polo em Santa Catarina, aqui da Serra Catarinense, está com uma média de 180 mil habitantes, né? Pelo último censo, mas deve ter muito mais, a gente calcula que esteja hoje em torno de 200 mil habitantes, mas pelo último censo em torno de 160, 170 mil. De qualquer forma, Lages tem
a média de 123 mil eleitores. E sempre, a cada eleição, o cálculo dos votos válidos, né? Pois se diminuem aí os nulos, os brancos e tudo mais, entre 100 e 110 mil votos válidos. E esses 100, 110 mil votos válidos, este ano, estão sendo cobiçados por nada mais, nada menos do que 7 candidatos a prefeitos aqui na cidade de Lages. Historicamente, nunca se viu um número tão grande de interessados em ser candidatos a prefeito aqui da cidade de Lages. Eu acho que a prefeitura de Lages deve ter um melzinho a mais por tanto interesse em ser prefeito desta cidade. Mas, de qualquer forma, a gente imagina de que a busca pela cadeira do Paço Municipal, por 7 candidatos, ela se deve a alguns fatores. Primeiro, em razão da pandemia. A campanha este ano será extremamente barata, né? Antes você sabia que havia um poderio financeiro de muitos candidatos e os menores candidatos acabavam então desistindo de concorrer exatamente pelo custo de uma campanha e assim por diante. Hoje não. Hoje, diante desta pandemia, não há aquela obrigação de fazer grandes reuniões, aqueles jantares, mesmo que sejam proibidos, mas você sabe que os candidatos fazem. E também não tem muitos custos com relação à operacionalidade da mídia, da propaganda eleitoral. Basta contratar 2 ou 3 ali para trabalharem as redes sociais. Será o grande diferencial este ano da campanha eleitoral, o trabalho da rede social. Isso sem dúvida nenhuma. E a partir daí, então, o internauta, é claro que vai ter a campanha de televisão, do rádio, televisão, em que todo mundo vai poder fazer a sua avaliação a respeito do melhor candidato. Mas então, 7 candidatos foram homologados, as convenções encerraram no último dia 16, na quarta-feira. A gente acompanhou de perto todas as situações, com algumas curiosidades, naquela quarta-feira, dia 16, e que deu o rumo, então, aos que realizaram as suas convenções. Por exemplo, o PSDB, o Ninho Tucano, acabou tendo Dilmar Monarim, que é um empresário do ramo imobiliário da cidade de Lages. Ele não acertou com outras siglas, né? Acabou optando por chapa pura. E aí tem com ele um outro empresário, o Carlos Munhoz, de Paula. Ele que é novato na política, nunca militou, mas é também empresário e hoje faz a parceria como vice com o Dilmar Monarim. Eu até não sei o partido do Carlos Munhoz, mas isso outra hora a gente informa. Outra curiosidade foi no partido do Cidadania, da deputada federal Carmen Zanotto. Ela demorou bastante naquela noite para ajustar o vice. Houve muitas negociações envolvendo o MDB, envolvendo o PSDB e outros partidos que estavam na intenção de ser o vice dela. Mas, depois de muita conversa, acabou encontrando no vereador Samuel Ramos, que era pré-candidato a prefeito pelo Democratas, como sendo, então, o seu vice. Ele vai compor a chapa majoritária com a Carmen Zanotto. E aí, um outro que buscava também o cargo de vice, estava ligado ao PL, do deputado Márcio Machado e do senador Jorginho Melo. Mas acabou, então, o PL apenas coligando com a Cidadania de Carmen Zanotto. E aí, um partido, o Patriotas, que é, na verdade, um emprestado da linha direita, basicamente, que representa a linha bolsonarista, vem aí de chapa pura com o Ayrton Amaral a prefeito e Ronaldo Cordeiro a vice. Então, essa condição foi aprovada por aclamação entre os partidários em convenção ainda na terça-feira, dia 15. E o mais estranho, que eu achei nestas convenções, o MDB, o velho PMDB, que não entrou em consenso com relação a algum nome para a prefeito e nem vice-prefeito. Quer dizer, acabou então discutindo apenas quem iria seguir. Então decidiu que não lançaria nomes a prefeito e nem a vice-prefeito, mas tentou encaixar ali um vice-prefeito com a Carmen Zanotto, mas houve uma divisão interna do partido. Metade dos partidários do MDB queria ir para o lado de Antônio Seron, do PSD, que é o atual prefeito hoje, para fazer a coligação. A outra metade queria acertar com Carmen Zanotto, a deputada federal, do Cidadania. Como a discussão foi muito grande,
houve alguém que bateu na mesa e disse, então tá, acabou, não vamos coligar com ninguém, acho que foi o presidente da sigla, né? Não vamos seguir ninguém, vamos apenas definir a nossa nominata de vereadores e liberar todo mundo para votar em quem quiser. Então vamos ter apenas candidatura a vereador, vamos largar o pessoal, não vamos seguir ninguém e não vamos lançar candidato a prefeito nem a vice. Assim, pela história, o MDB, pela primeira vez, não participa de uma majoritária das eleições na cidade de Lages. Dá para se entender assim o quanto diminuiu esse partido politicamente aqui na Serra Catarinense e mais especificamente na cidade de Lages. Mas então, a gente vai fazer um resumo para vocês, né? Como era difícil imaginar assim 7 candidatos, eu vou apresentar para vocês todos os candidatos aqui por ordem alfabética, até para que não haja nenhuma especulação a respeito. Vamos em frente então. Já citei aqui o nome de Ayrton Amaral, do Patriotas, o vice Ronaldo Cordeiro, Antônio Seron, do PSD, tem como vice a dobradinha já de Juliano Polese, do Progressistas, a Carmen Zanotto, do Cidadania, tem como vice o Samuel Ramos, do Democratas, o Cleimon Dias, do PT, tem como vice o Domingos Valente, empresário, do Partido Verde, o Dilmar Monarim, do PSDB, tem como vice o deputado, aliás, o empresário Carlos Munhoz de Paula. Ed Antunes, do PSOL, tem como vice a professora e psicóloga Pamela Santos. O Lucas Neves, então o 7º candidato, pela ordem alfabética, do PSL, tem como vice Tiago de Oliveira, do Podemos. Então aí são os 7 candidatos na cidade de Lages. E a gente, então, agora vai acompanhar o desenrolar disso tudo, porque a gente sabe que com este número de 7 candidatos, com o percentual de 100 a 110 mil votos válidos, a divisão desses votos, com certeza, terá a sua proporcionalidade. E eu fico imaginando em quem deve polarizar estas eleições. Até nem vou aqui dizer para não desmerecer nenhum candidato, mas a polarização, ou pelo menos as pessoas que têm mais vantagem, está dentro do Executivo atualmente, com a máquina administrativa, o prefeito Antônio Seron, a Carmen Zanotto, deputada federal, com grande prestígio nacional, embora haja muita contestação da vinda dela para o pleito municipal e deixar desamparada a Serra Catarinense lá no Congresso, né? Estima-se que no ano que vem, caso ela seja eleita, Lages ou a Serra Catarinense percam em torno de 100 milhões de reais só de emendas que vinham antes com a participação de Carmen Zanotto. Mas essas questões vão virar polêmica com certeza no meio da campanha e assim por diante. Será uma campanha diferente, com partidos de extrema esquerda, de centro e de extrema direita. Tá? Então, vai ter realmente candidato para todos os gostos. É importante, nesse contexto, claro, que o eleitor tenha uma consciência de muita responsabilidade e que avalie criteriosamente cada um dos candidatos. Pode haver, sim, uma renovação. Nós temos candidatos bastante jovens, de média idade e de idade avançada. Então, quer dizer, todos os ingredientes podem ser muito bem analisados diante dessa conjectura formada agora por 7 candidatos na cidade de Lages. E nós, né, Céu, vamos, claro, ficar acompanhando o desenrolar disso tudo. Para nós fecharmos o nosso programa de hoje, eu quero fazer um registro importante, pois o pessoal do setor de eventos aqui da cidade de Lages, da Serra Catarinense, é com certeza um dos mais atingidos pela pandemia e aguarda com expectativa aí também a flexibilização para o retorno ao trabalho. E eles acham que está havendo muita demora para um entendimento deste segmento, que é o setor de eventos. Milhares de trabalhadores dependem desta indústria, né, de trabalhadores que compõem a área do setor de eventos, que envolve aí setores culturais, esportivos, turísticos, sociais, corporativos, eles mesmos ficam informando para a gente nesse sentido. E eles querem simplesmente voltar a trabalhar. Pois eles não entendem, nesses mais de 180 dias de proibição de realizar suas atividades, tem havido várias flexibilizações. Então, neste dia 17, agora, na quinta-feira, eles fizeram um manifesto pacífico no centro da cidade, em frente à catedral, em frente à prefeitura, e o que eles querem
é exatamente que haja pelo menos um diálogo com as autoridades governamentais, isso tanto do governo do estado quanto municipal, para que entrem num entendimento e que possam retomar as suas atividades. Essas pessoas estão praticamente falidas, alguns já faliram, já não sabem mais o que fazer, estão ao ponto do desespero porque precisam trabalhar nesse sentido. E eles acham que precisam ser levadas em consideração porque muitos outros segmentos já abriram, né? Já estão trabalhando e eles querem então um diálogo nesse sentido. Eles consideram uma incoerência, por exemplo, a liberação do futebol society. Hoje podem jogar futebol de salão a sociedade, qualquer pessoa. E a gente sabe que muita gente nem se cuida como deveria para jogar as suas peladinhas aí nos campinhos de futebol. Também foram liberadas as missas, os cultos, né? E eles não entendem por que não liberam um casamento também. Não precisa encher de convidado a igreja, faz todo o regrado, né? Se a missa é rezada com um monte de fiéis, por que não podem rezar um casamento? Não podem realizar aniversários, não podem fazer cavalgadas, entre outros que estão proibidos. Então eles não conseguem entender, e nem nós também conseguimos entender, diante de tanta flexibilização de um lado e o setor de eventos pagando os pecados nesse sentido. No Brasil, são mais de 25 milhões de trabalhadores. E eles, então, representam essa classe. É uma indústria realmente criativa e precisa de espaço para poder trabalhar. Parece-me que está já em estudo uma possibilidade nesse sentido e tomara, então, que venha uma boa notícia também para esse segmento. Não só aqui de Lages, mas de toda Santa Catarina e do Brasil. E o nosso tempo, Céu? Terminou? Caramba! Tá bom, um grande abraço a vocês. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com mais um Tema Livre. Obrigadão, meu irmão. Até a próxima.